Desde que o mundo é mundo, as pessoas não querem morrer. Por séculos, a tal fonte da juventude foi buscada por exploradores. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a maioria das pesquisas foca em como aumentar a nossa expectativa de vida, retardar o envelhecimento e até mesmo achar uma maneira de preservar uma pessoa doente até que haja uma cura para a sua doença, são opções que estão sendo atualmente exploradas. Mas, e se em vez de pesquisarmos uma maneira de preservar o nosso corpo, a gente pesquisar uma maneira de preservar a nossa consciência? E se a gente pudesse fazer o upload de tudo que somos para um computador? É exatamente nisso que uma startup já está trabalhando. This isn't real. What is real? E acreditem, tem um bom embasamento científico e já existe até uma lista de espera para voluntários, só que o procedimento é 100% fatal. Upload. Hello, Nathan. Felizmente ou infelizmente, dependendo da perspectiva, a gente tem uma expectativa de vida. Mas e se a gente pudesse subir para a nuvem todas as nossas memórias, experiências e a nossa consciência? Talvez a gente não esteja tão longe disso. O inventor e futurista Ray Kurzweil acredita que até 2045 a gente vai conseguir fazer o upload do nosso cérebro para a nuvem, e que até o final deste século, nossos corpos serão substituídos por máquinas. Agora, por mais que isso pareça otimista, a realidade é que é apenas uma questão de tempo até que a gente consiga atingir esses objetivos. Mas primeiro a gente precisa resolver algumas coisas. Evelyn. Oh my God. I can't feel anything. I'm here. O processo chamado de Whole Brain Emulation, que podemos traduzir como transferência mental, consiste primariamente em três coisas: escaneamento, poder de processamento e ambiente. Começando do começo, vamos falar sobre o escaneamento. O mapa completo do cérebro é chamado de conectoma, e esse é o nosso santo grau. Até hoje, só conseguimos mapear o conectoma de uma criatura, um nematóide. Nematóides são um tipo desses parasitas que atacam as lavouras, e o cérebro de um nematóide tem apenas 300 neurônios. Já o cérebro de uma pessoa tem em torno de 80 bilhões de neurônios, que são conectados por mais ou menos 100 trilhões de sinapses. E ainda temos neurotransmissores, proteínas, hormônios e mais uma penca de processos eletroquímicos para replicar. Então, antes que a gente possa sequer cogitar fazer o upload de alguma coisa, a gente precisa mapear e compreender como que tudo isso funciona. O problema é que a tecnologia que a gente tem hoje para exames de imagem não é boa o suficiente para a gente chegar a esse ponto. A boa notícia é que a gente domina alguns métodos mais eficientes, como fatiar o cérebro em 1 milhão de fatias e daí, usando um microscópio eletrônico, escanear todas as células e sinapses. O problema é que essa técnica é destrutiva. Mas sabemos que funciona, porque isso foi feito com um rato em 2019. 1 milímetro cúbico do cérebro de um rato foi mapeado com sucesso usando essa técnica. E embora isso seja o tamanho de um grão de areia, apenas esse pedacinho continha 100 mil neurônios e mais de 1 bilhão de sinapses. E isso nos leva ao segundo problema: poder de processamento e armazenamento para isso. Então, primeiro vamos a algumas definições. 1024 GB equivalem a 1 TB. 1024 TB equivalem a 1 petabyte. E 1024 petabytes equivalem a 1 exabyte. Apenas esse pedacinho de cérebro do rato precisou de 2 petabytes de armazenamento. Isso são 2 milhões de gigabytes. Agora vamos escalar isso pensando num cérebro humano. A gente precisaria de 2 milhões de petabytes ou 2.000 exabytes. Isso é muita coisa. E a gente está falando de apenas um cérebro. A título de comparação, a quantidade total de dados que o Google armazena hoje em dia é em torno de 15 exabytes. Isso significa que apenas um cérebro humano demandaria mais do que 100 vezes tudo que o Google tem armazenado até hoje. Agora, imagina que a gente consiga fechar um contrato com o Google para que eles forneçam todo esse espaço. Quanto você acha que isso ia custar? De acordo com o Google, seus maiores clientes corporativos pagam um pouco mais de 5 milhões de dólares por mês por exabyte. Então, com uns 10 bilhões de dólares por mês, você conseguiria comprar o espaço que precisa para armazenar o seu cérebro. De qualquer forma, isso resolveria apenas a parte de armazenamento. Ainda temos que falar sobre o poder computacional para processar todos esses dados. E isso demandaria mais do que todo o poder computacional que existe hoje na Terra, só para um cérebro. A boa notícia é que, de acordo com a lei de Moore, o nosso poder computacional dobra a cada 18 meses ou a cada 2 anos. E mesmo que essa taxa tenha diminuído um pouco ultimamente, nos últimos anos ela tem se considerado estável. Então isso só quer dizer que, embora a gente não consiga fazer isso agora, é só uma questão de tempo.
E foi exatamente por isso que Robert McIntyre, mestre em inteligência artificial pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, fundou a Nectom, uma empresa que diz ser capaz de copiar o seu cérebro. E por uma pequena taxa, você pode entrar para a fila de espera para ter o cérebro escaneado e armazenado na nuvem. O único porém é que primeiro você precisa morrer. Armazenar o cérebro depois de morto não é um conceito novo. A Alcor Life Extension Foundation tem mais de 150 corpos e cabeças decepadas armazenadas em nitrogênio líquido. Mas recentemente surgiu essa questão sobre a possibilidade de o nitrogênio líquido danificar o tecido cerebral. E então, há alguns anos, o Robert McIntyre, trabalhando com um biólogo especialista em criobiologia, apresentou uma proposta alternativa. Eles combinaram técnicas de criogenia com embalsamamento para preservar o tecido cerebral. A Nectom desenvolveu um método de criopreservação estabilizada com aldeído, e eles afirmam que essa tecnologia é capaz de preservar um cérebro humano com todos os seus detalhes e nuances por grandes períodos de tempo. E estamos falando de centenas, talvez milhares de anos. Eles já conseguiram provar serem capazes de preservar um cérebro inteiro, incluindo o conectoma. Células, sinapses, fibras, proteínas, moléculas, absolutamente tudo. E ao contrário da Alcor, eles não têm a intenção de ressuscitar o cérebro, apenas de extrair todos os dados armazenados em sua anatomia. Ken Hayworth, neurocientista e presidente da Brain Preservation Foundation, disse que o cérebro morto é como um computador desligado, ou seja, que isso não significa que a informação não está mais lá. E com um depósito de apenas $10 mil, você consegue entrar na fila de espera deles. Só tem um detalhe, você precisa estar vivo para iniciar o procedimento de armazenamento e ao final dele não estará mais. Mas tudo bem, porque o seu corpo será descartado, mas a sua consciência vai viver para sempre. Ter a sua consciência rodando em algum computador te proporciona na prática a imortalidade tão sonhada pela humanidade. E enquanto a sua versão digital não for deletada ou destruída, você viverá. E isso resolveria vários problemas que a sociedade enfrenta hoje. Superpopulação, escassez de alimentos, pandemias, etc. Nada disso seria um problema. Por outro lado, se a sua consciência digital for invadida por um hacker ou infectada por um malware ou um vírus, poderia ser algo capaz de causar dor, paranoia ou psicose eternos. Mas ok, vamos pensar que isso não seria um problema e que tudo ocorra conforme planejado. O que a nossa consciência faria? Para onde ela iria? A primeira possibilidade seria de fazer o download dela em um corpo físico, um tipo de robô, para que você ainda pudesse desfrutar dos prazeres físicos. Sentir o sabor do seu sorvete favorito, sentir o perfume das flores, fazer sexo, se apaixonar, tudo o que já estamos acostumados enquanto humanos. Outra possibilidade seria ter a sua consciência carregada em uma simulação. Teoricamente, você seria capaz de criar e viver em qualquer tipo de mundo, meio como um deus. Você conseguiria passear com os dinossauros, viajar para outros planetas, deletar memórias, apagar dores e reviver as melhores experiências da sua vida infinitamente. E talvez, depois de alguns milhares de anos, você chegue à conclusão de que já viu de tudo e decida ficar offline para sempre. Mas como seria viver essa vida? Saber que não existem mais doenças ou machucados, ainda seríamos humanos? Aí é uma questão para os filósofos. Mas o que eu sei é que o tempo que temos hoje é muito pequeno. Isso cria uma urgência para experimentar tudo o que pudermos enquanto estivermos vivos. É essa urgência que nos torna humanos. Se você pudesse viver para sempre e experimentar literalmente de tudo, o que viria depois? Qual seria o nosso propósito e a nossa razão para existir? De qualquer forma, a gente sabe que isso ainda vai demorar para acontecer. E uma simulação que não te traz absolutamente nenhum risco nunca será tão divertida quanto a vida real. Talvez a gente só deva aceitar que não vamos viver para sempre, embora seria ótimo ter essa opção.